Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Estaremos dando início à nossa 12ª lição da nossa escola dominical, cujo título é As Bênçãos de Deus para a Família. Texto áureo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Verdade aplicada. Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Os objetivos da lição são: explicar a relação entre a família e a bênção divina, apresentar algumas bênçãos de Deus às famílias e mostrar atitudes para as famílias desfrutarem das bênçãos. Textos de referência encontram-se em Gênesis 12, do 1 ao 3 e Atos 3, versículo 25. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. 2. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atos 3, 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Como já foi dito, o título da nossa lição é A Família e a Bênção Divina. Irmãos, é muito importante atentarmos para o fato de que, mesmo após o pecado, Deus não desistiu do seu plano, mas continua abençoando e usando a família. No tópico 1.1, diz que a família é uma agência de Deus na terra. E o que isso quer dizer? A agência está a serviço de Deus, pois o nosso lar deve ser um lugar de bênção, tanto para seus membros como para a sociedade. E como exemplo de agência divina, Deus preservou a família de Noé do dilúvio. A formação da nação de Israel foi por intermédio da família, onde a gente pode encontrar no texto de Êxodo, capítulo 1, versículo 1, onde fala dos descendentes de Jacó. A própria vinda de Jesus Cristo à Terra em forma humana foi através da família. Tópico 1.2. Ensinando o caminho da bênção. Ensinar pode não ser uma tarefa muito fácil e realmente não é. Ainda mais hoje em dia, com a abundância de igrejas, recursos tecnológicos e com a correria do dia a dia. As famílias tendem a desanimar quanto a essa missão. É importante resgatar a vocação de que os primeiros passos da vida com Deus, é no seio dos lares. Cabe à família essa responsabilidade, e não apenas à escola dominical, aos pastores, os livros ou até mesmo a Bíblia. Esses são um complemento do que é ensinado nos lares. Tópico 1.3. A bênção e as futuras gerações. Nesse tópico, ele fala acerca do discernimento e em preparar seus membros para as futuras gerações, que é deixar um legado alicerçado na palavra de Deus. A família não deve apenas se preocupar em suprir as necessidades básicas e imediatas, como, por exemplo, alimentação, roupa, lazer e enfim. É preciso preparar os membros para os problemas e como lidar com eles. Um exemplo de casal que, mesmo tendo restrições por não terem filhos, foi Zacarias e Isabel. Eles procuraram sempre fazer a vontade de Deus, mas o Senhor Deus concedeu um filho a eles, que foi esse João Batista, o que seria um profeta e influenciou muitas gerações. Esse texto os irmãos podem encontrar em Lucas 1, do 14 ao 17. O tópico 2 diz: algumas bênçãos de Deus às famílias. 2.1. Sabedoria, inteligência e conhecimento. São várias as bênçãos que o Senhor Deus tem para conceder às famílias, mas iremos citar algumas nessa lição. O tópico 2.1 se baseia em Provérbios 24, versículo 3 e 4,
Quem puder acompanhe comigo, eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. O versículo 3 de Provérbios 24 diz: Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. 4. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias, preciosas e deleitáveis. Esse texto ressalta a importância da sabedoria, inteligência e do conhecimento na edificação do lar. Hoje em dia é bem comum ver famílias que acham que a questão financeira é a mais importante. E muitos pais tentam suprir muitas das vezes as necessidades dando presentes, com dinheiro, enfim. Mas a gente sabe que o carinho, o afeto e a atenção nada substitui. E, infelizmente, a gente percebe que isso é uma falta de sabedoria nos lares. A própria Bíblia vem dizer que Deus abençoa com sabedoria aqueles que pedem. Esse texto você pode depois meditar, refletir em casa. Ele se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículo 17. Tópico 2.2. Presença e participação de Deus. No Salmo 127, versículo 1, parte A, diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Podemos extrair dessa lição que a presença e participação de Deus é muito importante desde o início da formação da família. Quantos buscam as bênçãos de Deus para prosperar naquilo que já decidiram, sem procurar antes saber se era da vontade de Deus ou não? Um comentário da revista vem dizer que ou será a feitura do Senhor, ou será sem razão de ser. Não há terceira opção. Ou seja, irmãos, o que quer dizer? Ou buscamos antes a vontade do Senhor para as nossas vidas, ou simplesmente colheremos as consequências de não ter convidado antes. Tópico 2.3. Segurança da família. O que podemos dizer sobre segurança à família nos dias de hoje? O atual cenário diz muito sobre segurança a você, a sua família. Mas e além do agir da limitação humana? A quem podemos recorrer? Segurança e fecundidade vêm somente de Deus. O Senhor, além de edificar, Ele nos guarda. Essa segurança traz reflexão no texto de Êxodo 12, 23, que você pode acompanhar na sua casa, que diz: O Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas vidas, para vos ferir. Essa palavra, irmãos, ela tem muito poder sobre as nossas vidas, porque o Senhor, Ele é a nossa maior segurança. Ele é quem nos guarda, nos livra de todo mal. Mas o atual cenário em que a gente está vivendo, muitas pessoas ainda não acreditam que sim, que o Senhor Ele nos guarda, nos preserva, mas que nós não devemos apenas nos apegar nesse fato de que Deus Ele nos guarda, nos livra, porém devemos também fazer a nossa parte. Nós devemos sim crer que Deus Ele é poderoso, Ele é fiel para nos guardar, mas que nós devemos também fazer a nossa parte diante do atual cenário e nos preservar do mal que está percorrendo o mundo afora. Tópico 3. Atitudes para desfrutar das bênçãos. O 3.1 diz: família, um lugar onde há temor a Deus. Não é segredo para nenhum cristão que a obediência à palavra de Deus, o temor, a vigilância, perseverança vão resultar em benefícios e bênção para nossas vidas. Tópico 3.2. Família, um lugar onde há trabalho e contentamento. É muito importante a família cultivar o trabalho que dignifica o homem e o contentamento, que nada mais é do que a alegria. Em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o antídoto contra a avareza, preocupações excessivas com as finanças e com tantos outros problemas. A gente hoje pode perceber que muitos problemas nos assolam ao nosso redor. Mas como diz na revista, preocupações excessivas, nós não devemos deixar elas nos afligir.
É normal, sim, temos preocupações, porque temos muitos problemas. É normal se preocupar, mas nós devemos saber que não devemos deixar isso ser em excesso, porque nós temos um Deus, nós cremos um Deus fiel e poderoso para suprir as nossas necessidades e nos livrar de todo mal. Então, irmãos, que o nosso lar seja um lugar de contentamento e alegria. Que não nos falte nunca a alegria do Espírito Santo. Tópico 3.3. Família, um lugar de adoração. A adoração a Deus, ela não pode se limitar apenas a louvores, né? Na revista, ela vem dar um exemplo de Caim e Abel, que eles adoraram a Deus dando uma oferta. Essa foi a melhor forma de adorar a Deus que eles tinham no momento, que foi dando uma oferta ao Senhor. Que nós possamos dar ao Senhor o nosso melhor. Vamos aproveitar esse momento de quarentena que a gente está vivendo e resgatar cultos no lar, cultos domésticos, que já se perderam há muito tempo em muitas famílias. A nossa família, ela deve ser um lugar que possamos nos unir e adorarmos juntos a Deus. A adoração a Deus, ela fortalece a nossa fé e aviva a nossa esperança. Que nesse momento que a gente está vivendo, nós venhamos nos unir em espírito e em verdade, nos unir não apenas com a nossa família, nos unir até de forma que seja distante do nosso irmão, mas que a gente possa estar aqui nesse momento. Não podemos estar presencialmente, tendo a escola dominical, a nossa aula, mas graças a Deus que a gente hoje pode estar usando a tecnologia ao nosso favor e não estamos deixando de aprender e de pôr em prática a palavra do Senhor. Que esse momento seja para a gente expressar o nosso amor, expressar a nossa união, expressar o que Deus vem nos ensinando, que nada pode abalar a nossa fé. Vamos sim nos apegar com Deus, vamos fazer a nossa parte como cidadão, como ser humano. Você tem que preservar si, preservar a sua família, e o Senhor, Ele é fiel para nos livrar de todo mal. A gente sabe que tudo que está acontecendo faz parte do plano de Deus, é o cumprimento da palavra do Senhor, e muitas coisas ainda vão acontecer. Mas que nesse momento a gente venha se unir, venha continuar adorando a Deus em espírito e em verdade, ainda que a gente não possa estar presencialmente na escola dominical, presencialmente nos cultos, mas que a gente venha utilizar a tecnologia ao nosso favor e que isso não venha nos desfalecer, irmãos. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que os irmãos tenham aprendido que para Deus a família é muito importante. Esse momento que a gente está vivendo, a gente pode tirar algo positivo, que é a união que as famílias estão tendo uma com a outra. Hoje a gente pode ver que a família está unida, faz as refeições juntos, conversam mais, tem um momento de união, de intimidade, que já não está mais acontecendo. A gente está perdendo isso com a correria do dia a dia. Então, que a gente saiba tirar algo positivo de tudo isso que está acontecendo no mundo, no nosso meio, e que possamos cada vez mais buscar o amor de Deus, buscar viver em espírito e em verdade, colocar em prática com a humanidade, com o próximo, o amor de Deus. Vamos compartilhar isso, que é isso que o Senhor Jesus espera de nós, o amor ao próximo. Que nesse momento a gente venha ter cautela, sabedoria com o que a gente fala ao próximo, que venhamos sim respeitar, vamos dar o tempo necessário a qual foi nos pedido, né, para passar por esse momento, e que a gente possa crer que esse momento vai passar, que o Senhor está conosco, que Ele nunca deixa o seu povo sozinho. Assim, agradeço a minha oportunidade, espero que vocês tenham aprendido hoje como é importante para Deus a família e que Ele nunca desampara os seus. Que vocês tenham um bom domingo, que Deus abençoe a vida de cada um. E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Fiquem com Deus.